Olá, pessoal. Esse é o terceiro material exclusivo para assinantes de Dagobah. E, como é costume, nesses vídeos semanais, nós fazemos uma análise um pouco mais aprofundada da conjuntura política nacional e as perspectivas de desdobramento, não é, dessa conjuntura. Então, agora nós estamos hoje aqui com uma situação muito peculiar, né? Neste momento, o Senado Federal está compondo lá a comissão que vai dar um parecer ao plenário do Senado sobre o processo que veio da Câmara, não é, que foi admitido na Câmara. Então nós temos algumas questões para examinar. É inútil ficar adivinhando o que vai acontecer na votação do Senado, né? Embora todas as estimativas indicam que o Senado não tem como não aprovar em primeira votação por maioria simples no plenário o afastamento de Dilma para que o julgamento continue. Então, isso é quase certo, né, se não for certo. No entanto, o que convém a gente examinar nesse momento é o que vai acontecer, quais são as perspectivas, não é? A partir não de uma espécie de adivinhação do futuro, mas a partir do comportamento do governo e do PT já observado. O que o PT está fazendo? Bom, o PT não vai reconhecer o governo Temer. Com certeza. O que é uma coisa inusitada, né? Porque não reconhecer um governo que assumiu constitucionalmente, não é? Assim pelo menos até agora diz o Supremo Tribunal e o parlamento todo brasileiro, não assumir significa se colocar numa situação em que não assume as regras da democracia, né? O sujeito que faz isso não está assumindo as regras da democracia. Muito bem. O que o PT está anunciando que vai fazer? Não quer dizer que ele vai fazer, mas o que ele está anunciando que vai fazer? Ele está anunciando que vai infernizar o governo Temer. Não vai reconhecer para não legitimar, porque ele quer dar continuidade a toda essa conversa, ou falso argumento do golpe, por um lado, e por outro lado, ele vai parar as estradas, paralisar a circulação, sabotar a produção, em suma, fazer manifestações, criar um caos econômico no país para mostrar que o governo Temer não tem condições de levar o país e para viabilizar, quem sabe, a volta de Dilma depois do julgamento completo do Senado. O que é uma hipótese muito remota, não é? Uma vez que um presidente sai, ele dificilmente volta nessas circunstâncias. Não, sem chance. Sem chance. Porque eles têm que tentar todas as alternativas possíveis, né? Imagináveis e inimagináveis. Vão explorar tudo que é possível. Né? Agora, onde é que está o problema e o perigo? É que o PT vai forçar essa clivagem, essa divisão no seio da sociedade entre dois lados. Esses dois lados não existem muitos lados, mas para simplificar eles sempre querem fazer dois lados, não é? Então, os lados daqueles que acham que é golpe, que a democracia foi barbaramente atropelada pelos corruptos. Essa história dos corruptos é muito interessante, né? Porque Dilma pôde governar com esses corruptos e bandidos até agora, e antes do Lula, mas não confere a eles a capacidade de julgá-la, que é uma capacidade constitucional. Então, e há uma seleção também dos corruptos, né? O Eduardo Cunha, que é inimigo, é um corrupto mor, é o capitão do golpe. Tem o corrupto do nosso lado. Agora tem o corrupto do nosso lado, talvez ali vendendo o passe dele, que é o Renan, no Senado, que aí tudo bem. Aí isso você não vê a mídia ligada ao PT cobrindo dessa maneira. Não. Então, essa divisão é uma divisão na estratégia do PT, é uma divisão necessária, porque uma força autocrática como o PT, ela só pode sobreviver na guerra, né? Sim.
como ela não vai fazer guerra mesmo, não vai dar tiro nas pessoas, ela tem que transformar o cenário político num cenário de guerra, tem que criar um clima adversarial, né? Tem que polarizar a sociedade como um todo para ela conseguir sobreviver como força orgânica. Porque se vocês forem olhar, o PT está perdendo, está se esvaindo, não é? 1 em cada 5 prefeitos já saíram, não é? Isso agora. Daqui a pouco vai chegar a 4 em cada 5 prefeitos ou vereadores, que eu não tenho nem os números, e depois deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, enfim. O PT vai se reduzindo, vai virando uma espécie de PC do B, não é? Retomando um discurso radical e com pouca gente. Então, para evitar tudo isso, para ele não se desconstituir como força orgânica, e continuar enraizado nos setores em que já está enraizado, o que o PT vai fazer? Ele vai investir nessa polarização da sociedade, esperando dias melhores, ou pelo menos buscando não ir para a cadeia, porque fazer guerra é uma maneira de não ir para a cadeia, porque você sempre pode argumentar que o juiz que está lhe condenando é do lado do inimigo, existe um inimigo, né? Que existe um inimigo e tal, então tudo passa a ser, quer dizer, é uma maneira de matar a verdade, né? Com certeza, assim, eu acho que tem, primeiro, olhar que esse processo, bom, ele começa muito longe, mas é fácil de perceber isso desde as últimas eleições, né? Essa clivagem social que facilita o projeto de poder do PT, que facilita que ele justifique certos atos ilícitos, já é uma coisa que ficou muito claro nas últimas eleições de 2014. Claro. Né? Eu acho que todo mundo sentiu isso. Todas as eleições são momentos de, enfim... polarização, de polarização e tal, mas a de 2014 foi especialmente polarizada. Né? E o que eles querem fazer agora é escalar o grau. Eles querem escalar o grau do conflito. Sim. Porque em 2014 foi polarizada, mas o que eles querem fazer agora é escalar isso. E toda a tendência é essa, porque o que fazia do discurso do PT, às vezes, um discurso mais moderado, era justamente a perspectiva de alianças com o PNBDB, com o apoio de certas alas do empresariado. Então isso fazia com que o discurso e a prática do PT enquanto política pública, né, enquanto governo, fosse mais moderado. A partir do momento que eles perdem apoio do PMDB, de vários partidos aliados, de vários setores do empresariado da sociedade... Perdido e meio, né? Perdido e o que resta de aliado? Resta só a esquerda mais radical, né? Então a tendência é que o PT vá para um discurso de esquerda mais radical, mas que principalmente, assim, do ponto de vista dessa leitura da democracia, como você falou, instaurar um estado de guerra, porque tudo passará a ser justificado. Então, qualquer liderança do PT que for presa, seja por atos de corrupção durante os governos petistas, seja por atos que podem acontecer nesse rebuliço aí após o impeachment... É uma estratégia do inimigo. Tudo isso vai ser justificado dizendo assim, olha, eles estão querendo abafar a nossa voz, é uma perseguição, vai ser um julgamento político, enfim... É óbvio que é esse tipo de argumento. E o PT não quer, ele quer criar essa dualidade de poder, não é uma dualidade em termos leninianos, do Lenin, em que é dualidade mesmo. É uma dualidade em termos gramscianos, na estratégia gramsciana, ou gramscista, da guerra de fronteira, da guerra de trincheiras, da guerra de posição. Eles querem criar isso. Eles não querem sair das posições que eles conquistaram. Saindo do Estado, eles vão continuar nos partidos estatistas aliados, nas ONGs que restarem, porque muitas vão sair, porque o financiamento público vai acabar, na rede suja, que também uma parte vai refluir, porque vai parar o financiamento de estatais, ou tende a parar, nos governos que eles ainda vão manter, e, bom... nas centrais sindicais, nos movimentos sociais, eles não querem perder esse enraizamento. Perdido isso, está difícil continuar o projeto. Então, eles vão criar essa espécie de dualidade de poder, mais em termos simbólicos do que em termos reais mesmo, não é? Porque
em termos reais, pressupõe a guerra quente, pressupõe a guerra civil, né? Vai ser mais ou menos uma guerra civil fria. É isso que eles querem, manter um clima de guerra fria, porque os militantes do PT, eles são militantes da Guerra Fria, por definição e por herança. Não é? Essa esquerda toda nasceu na época da Guerra Fria, e como para ela o muro de Berlim não caiu ainda, ela ainda continua sendo agente ela só consegue da Guerra Fria. Interpretar a sociedade a partir de lados, né? E de blocos e tal. E isso passa a ser um instrumento útil para o projeto de poder, né? Porque, para mim, é mais ou menos claro que muitas das lideranças do PT, elas sequer acreditam mesmo nessa divisão entre burguesia e proletariado, ou alguma atualização dessa divisão, né? É um discurso instrumental. É um discurso instrumental porque facilita, né? Porque assim, qualquer coisa que é contra o nosso partido, como pretensamente a gente representa o lado do bem, o lado do bem, o lado dos fracos e dos oprimidos, então tudo passa a ser um ataque das elites, dos poderosos, né? Mesmo que a gente esteja aliado às elites, né? O que é a coisa mais... Agora, não deixa de ser irônico o fato de que na cabeça daqueles inconformados com a queda do Muro de Berlim, o muro não caiu ainda, esse pessoal se veja compelido ou esteja condenado a construir muros. A proposta política deles é sempre erguer um muro, separando os de lá dos de cá. Então eles são construtores de muros. Né? A não ser... Incrível isso. Você vê, do ponto de vista de análise do discurso, o único momento em que eles não fazem isso é quando eles querem construir algum tipo de consenso a favor do projeto deles. Né? Então, o único momento em que você... aliança tática, né? Em que você vê esse tipo de discurso de todos temos que nos unir, é quando todos temos que nos unir a favor do nosso projeto. Claro. Né? Então, aí essa divisão da sociedade fica em segundo plano, a gente vai para um discurso que pega muito bem, né? De união, todo mundo junto pelo país, pelo sei lá o quê. Mas na verdade isso é só uma forma de... Não, e é tático e é falso, é instrumental. Cada aliança é para depois matar o aliado. E enquanto ele mantém um discurso de consenso ou de coesão, ou de aliança mais ampla, ele não deixa de manter também o discurso da polarização nos meios que vão. Então, para resumir essa constatação, nós vamos ter um tempo muito conturbado depois da saída da Dilma preliminar, se ela sair de fato, como tudo aponta, mas vamos ter um tempo conturbado, quer dizer, eles vão não fazer oposição em termos da democracia representativa, a oposição parlamentar, a oposição de corrente de opinião. Eles vão partir para a deslegitimação e a bagunça no sentido de fazer ações de caráter disruptivo, que não vão afetar nenhum inimigo, que vão afetar, evidentemente, a população e tudo mais. Conhecendo o histórico do PT, mesmo antes de assumir o governo federal, isso já era uma prática, né? Você vê a atuação parlamentar do PT, ela tinha muito, principalmente durante o governo Fernando Henrique, né? Ela tinha uma coisa assim, de vamos votar contra certos projetos, não importa a consequência que isso terá para o país. Votar contra todos, né? Importa que isso é um projeto do Fernando Henrique, né? Então, se for bom para o país enquanto o Fernando Henrique está governando... Vai ser ruim para nós. Vai ser ruim para nós, porque é ele que vai levar os méritos e tudo mais. Né? É uma política terrível. E aí... para não ter uma década de guerra civil fria pela frente, o que tem que acontecer? Bom, uma coisa já aconteceu. Uma parte das instituições que não estavam suficientemente aparelhadas e domesticadas pelo PT começou a desvendar os crimes. É o que está acontecendo com a Operação Lava Jato, a Força Tarefa da Lava Jato, uma série de juízes, o Ministério Público, a Polícia Federal. Então, isso é uma parte, e agora o Congresso Nacional, é uma parte da institucionalidade que não foi domesticada. Essa parte continua e desarma um pouco toda essa estratégia de sobrevivência do PT
e de construção de muros, né? Que é um pouco o espalhamento da inimizade, né? Porque essa clivagem chegou até dentro das famílias. Tem irmãos brigados com irmãos, pais brigados com filhos, namorados que separaram por causa disso. Em suma, é um negócio horrível, né? E é um troço altamente destruidor de capital social, de confiança na base da sociedade. E é um troço dilacerador da rede social. Toda guerra mata a rede. Aliás, o objetivo da guerra é matar a rede, e essa guerra de baixa intensidade, no sentido de não ser uma guerra quente, ser uma guerra fria, também vai esgarçando, dilacerando a rede, vai atrapalhando tudo, inclusive os negócios, vai criando um clima. Muito bem, mas além da parte da institucionalidade que sobreviveu e está tomando providências contra tudo isso, tem um fator que não era levado em consideração, nunca foi pelo PT, que é a sociedade autonomamente se manifestando. Porque para eles a sociedade só poderia se manifestar convocada, né? Organizada, acarreada, levada, né? Que é a história da mortadela, né? Mas eles não encaravam a sociedade, você vê que coisa fora da mortadela. A sociedade era a sociedade com a mortadela. E agora tem uma sociedade civil no Brasil, quer dizer, a rede social se manifestou, fez grandes encontros, fez grandes nesse protestos. Eu não sei o quanto a Guerra Fria, a ideia da Guerra Fria deles se sustenta, sabe? Porque essa dinâmica da sociedade que está cada vez mais presente, e o PT sem o poder que tem mais lá dentro, sem as alianças que consegue. A minha impressão, não sei, posso estar errado, mas a minha impressão é que tem um castelo de cartas desmoronando, entendeu? Pode ser. Acho que vai ser, pode ser, né? Pode ser. Que tão rápido aconteça, sabe, caia tudo por água abaixo, assim. Agora, assim, o que vem depois, né, aí realmente eu não sei, né, como essas coisas vão se reorganizar lá dentro. Mas acho que a dinâmica social e a falta de base do poder e de alianças dentro do governo é bem capaz que... Se continuar o nível de mobilização que a nova oposição popular no Brasil alcançou, e se continuar a resistência democrática, a tendência é abreviar esse intervalo de guerra civil que o PT quer fazer. É isso aí. Porque antes ele podia fazer isso, seguro de que as ruas eram dele e que tudo estava dependendo das lideranças. Agora tem uma dinâmica que não precisa mais de liderança. Uma dinâmica social com alto grau de autonomia. E isso tende a contrair no tempo essa manifestação, essa tendência de criar uma dualidade simbólica, até um pouco mais do que simbólica, de poder no Brasil, para manter um clima de guerra que permita a sobrevivência desse corpo estranho, virar um quisto, né, autocrático dentro da sociedade. E não é tão pequeno assim esse quisto. Não é? Ele é relativamente grande, embora seja minoritário, a sociedade não está dividida. Eles querem botar dois lados para dar a impressão de que a sociedade está dividida, 50% de um lado e 50% do outro. Não está. É só você olhar as ruas, é só você olhar quantas pessoas tinham no Anhangabaú e na Paulista no dia da votação do impeachment na Câmara, que a gente vê que não é 7-3, não é 5-5, né? Não é metade. Então a grande maioria da população apoiou o que foi feito até agora e vai continuar reprovando o PT. Só queria fazer uma observação que é muito importante nisso tudo. O erro foi um erro de timing do PT, né? Se ele tivesse conseguido, o erro foi uma impossibilidade, foi um erro de projeto, foi uma falha estrutural. Se ele tivesse conseguido fazer o que ele queria fazer há 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, a possibilidade ou as chances dele prevalecer seriam muito maiores. Com certeza. Não é? Então, o problema onde é que está o erro? É que essa estratégia de conquista da hegemonia da sociedade pelo Estado aparelhado pelo partido, ela é longa, ela precisa de tempo, por um lado. Por outro lado, esse tempo ela não tem
a não ser depois dessa hegemonia se tornar efetiva em grande parte das instituições. Então, vejam, tem uma certa contradição. Eu não tenho tempo disponível para fazer isso porque eu não conquistei todas as instituições. E aí eu não consigo dar o golpe ou desfechar o golpe, vamos dizer, decisivo, né? Que seria usar o governo para tomar o poder e nunca mais sair do governo. Esse aqui é o projeto. Eu estava pensando aqui, enquanto você dizia, que realmente faltou um timing, né? Faltou um respiro para o PT conseguir concluir esse projeto, mas, por outro lado, teve muitos fatores que ajudaram esse projeto a se prolongar, né? Eu fico pensando que, como ficou claro que todos esses esquemas eles já começaram desde o primeiro governo Lula, né? O que impediu as investigações e a própria sociedade se opor a esse projeto, né? Já lá 13 anos atrás, 12 anos atrás. E isso, eu acho que foi uma grande sorte mesmo do PT, que foi pegar um momento excelente da economia, né? Brasileira, né? Então, apesar de todas as políticas mal sucedidas do ponto de vista econômico, o país cresceu, o consumo aumentou, essa coisa toda, uma sensação de bem-estar econômico, e também a popularidade do Lula, né? Que ainda conseguia, nesse jogo de manipulação, ter uma enorme maioria da sociedade, né? O que evidentemente impedia que algo como essas manifestações agora acontecesse, né? Porque não existia na sociedade condições para que essas manifestações... O projeto precisa disso, um buraco negro, um centro de alta gravitátem em torno de uma liderança que faz os fluxos se abismar nelas, né? E o Lula cumpriu um pouco esse papel. Com certeza. É um papel maligno, vamos dizer assim, porque ele vampiriza todas as energias da sociedade que se abismam nele. Sim. Na medida em que ele perdeu força também, né? E essa força gravitacional, vamos dizer assim, desapareceu, isso foi uma certa libertação para as pessoas. As pessoas tinham medo de falar do Lula. De criticar o Lula. De criticar, né? achavam só os mais podia. radicais. Né? Exatamente. E agora qualquer pessoa. É importante ver qual é a pauta da oposição popular que emergiu das ruas. Ela dizia fora Dilma, impeachment. Ela dizia fora Lula, ou cadeia para Lula. E ela dizia fora PT, ou extinção do partido. Quer dizer, isso não brotou das oposições formais, isso brotou das ruas. E é raríssimo ver um movimento social contra um partido. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma notícia disso na história. Sempre são contra lideranças, contra pessoas, contra governos, contra entidades abstratas, mas contra um partido é muito difícil isso acontecer. E emergiu das ruas essa pauta fora PT. Então, é uma pauta radical e é uma pauta que não obriga a oposição popular. Hoje existe uma oposição popular no Brasil, não obriga ela a fazer nenhum tipo de mediação que as oposições formais são obrigadas a fazer. Então, vou dar um exemplo aqui. Agora o PSDB está discutindo se participa ou não do governo Temer. E muitos estão dizendo que não deve, porque se o governo Temer for bem, o PMDB tende a eleger o sucessor do Temer. E se o governo Temer for mal, o PSDB vai arcar com o ônus de um governo desastroso. Claro que isso é uma posição insustentável. Isso é um vício que os tucanos têm de apostar e perder sempre na loteria do calculismo eleitoreiro. Eles não pensam o que tem que fazer hoje, eles pensam lá na frente nas eleições. É um negócio puramente eleitoreiro e é lamentável. O PSDB, ele tem compromissos com a institucionalidade que a oposição popular não tem nem deve ter. Ora, a oposição popular está contra o sistema como um todo. Então, numa hora dessa, ele tem que ir para o governo Temer, ele tem que ajudar o governo Temer, independentemente do faturamento futuro eleitoral que ele terá. Mas a oposição popular não tem. Exatamente. A oposição popular não tem nada a ver com o Temer. Ele vai assumir porque ele é o vice. Ponto. A oposição popular não tem nada a ver com ninguém. Então, por exemplo, essa história de dizer o Temer é o traidor e tal, para querer colocar um lado contra o outro, a oposição popular está fora dessa briga. Ela não tem nada a ver com isso. Não cola, né? Não cola.
não é? As pessoas, a oposição popular não tem malvados de estimação, ela não tem nada a ver com o Cunha, ela não tem nada a ver com ninguém desse pessoal. Isso é muito interessante, porque não tem nenhum comprometimento com a guerra de lados que o PT está querendo criar, como se houvesse uma oposição entre você querer o impeachment da Dilma e você achar que o Eduardo Cunha tem que ser julgado se for comprovado os crimes que ele cometeu, que ele eventualmente cometeu, e a mesma coisa com relação ao Temer, a mesma coisa com relação a qualquer um, Aécio, sei lá mais quem. Então é curioso isso, né? Porque você vê até mesmo pesquisas de opinião durante as manifestações mostrando que a maior parte das pessoas ali também são contra o Cunha, né? Não existe para elas essa oposição, né? Essa é uma oposição de lados que é criado pela lógica que a gente conversou aqui desde o começo, né? A tentativa de gerar uma guerra. Da construção de inimigos, né? Que não existe. As pessoas estão cansadas de ver essa corrupção desenfreada, elas querem que isso acabe. Elas não estão muito preocupadas com o lado de partido político ou de projeto político. Exatamente. Muito bem, então eu acho que o tema dessa semana é isso, quer dizer, a irresponsabilidade de uma organização autocrática que, quando vê o seu projeto entrar em colapso, ela não hesita em fazer nada que possa prejudicar o Brasil, que possa criar um clima horrível para todo mundo. Ela faz, porque ela é autocentrada no projeto. Ela não está ligando para nenhuma das coisas que se atribuem a governos, cuidar da população. Não, é um projeto de poder pelo poder, como cada dia fica mais evidente. Então, pessoal, até a próxima semana. Valeu.